Vamos lá, pessoal. Essa é a primeira parte da aula 1 do Universo Desafio, do módulo de nutrição, onde a gente vai estar falando de balanço energético. E aí, para você ter acesso a essa aula completa e as demais aulas, você vai fazer parte do Universo Desafio. A gente mais tarde vai estar lançando aí uma condição especial para você fazer parte disso. Mas vamos falar o que é balanço energético. Balanço energético, na verdade, é uma balança onde você pesa as calorias que você ingere e as calorias que você gasta, para que assim o seu metabolismo descubra se ele está em déficit calórico, superávit calórico ou em equilíbrio energético. Tá bom, Antônio, mas o que isso vai mudar na minha vida? Quando eu gasto mais calorias do que eu ingiro, que eu como, automaticamente eu fico em déficit calórico. Se eu como mais calorias do que eu gasto, eu fico em superávit calórico. Se essas calorias estão equilibradas, eu estou em equilíbrio energético. O que isso vai determinar no meu peso, no meu corpo, no meu organismo? Se eu estou em déficit calórico, a tendência é que eu perca peso. Se eu estou em superávit calórico, a tendência é que eu ganhe peso. E se eu estou em equilíbrio energético, subentende-se que eu vou manter o meu peso. Quando a gente entende isso e eu caio no déficit calórico, eu vou entender que eu tenho que aumentar o meu gasto calórico e diminuir a minha ingesta. Para que eu aumente meu gasto calórico, eu tenho quatro ferramentas importantes que eu preciso levar em conta. Primeiro, meu metabolismo de repouso, que é o que eu gasto para manter meu corpo funcionando, que eu vou gastar independente da atividade que eu fizer. O meu corpo, ele tem um metabolismo, ele tem uma necessidade energética só para se manter funcionando. Esse é meu metabolismo de repouso. Eu posso aumentar esse metabolismo aumentando a minha quantidade de músculo, aumentando a quantidade de força que eu faço, melhorando o meu sono. Meu metabolismo, ele começa a trabalhar mais mediante aos estímulos que eu dou para ele. O segundo ponto é as NEATs. O que é a NEAT? São atividades da vida diária, como varrer casa, andar, ir de bicicleta para o trabalho. Essa atividade também tem, no final das contas, um valor no gasto energético. O terceiro e não menos importante é o exercício físico. Porque o exercício físico, ele é uma das principais ferramentas para que eu aumente o meu gasto calórico. Não só para aumentar o meu gasto calórico no momento, mas também para aumentar o meu metabolismo de repouso. Porque com o exercício físico, eu tenho que haver uma recuperação muscular que vai determinar, que vai exigir que o meu metabolismo trabalhe mais no momento de descanso. Automaticamente meu metabolismo de repouso aumenta. O quarto ponto, mas não menos importante, é a termogênese dos alimentos. Alguns alimentos têm a capacidade de aumentar o gasto calórico, de aumentar a produção, a queima de calorias, como cafeína, pimenta. Evidentemente que isso não é algo extremamente gigantesco, mas é algo que pode ser levado em conta, sim. Um ponto importante também é você controlar a sua ingesta, ou seja, diminuir. Você aumenta o gasto calórico e diminui o consumo calórico. Com isso, você vai ter que fazer o controle ou do alimento que você come, ou da quantidade do alimento, ou do horário que você se alimenta. De verdade, isso aqui não é o horário que você come. Existem algumas evidências que, se você evitar comer muito próximo a dormir, tende a ter um metabolismo melhor durante a noite. Mas o que a gente está falando aqui é de estratégias como jejum, estratégias como janela de alimentação,
restrição, que você restringe a sua alimentação em alguns horários. Nisso você pode usar alguns aplicativos de controle para te ajudar, como o Fat Security, como o MyFitnessPal, que são aplicativos que você faz o controle da quantidade de calorias, da qualidade de alimentos e até do horário que você tem para se alimentar. Então, para você ficar em déficit calórico, automaticamente o que você precisa pensar é: eu preciso aumentar o meu gasto calórico e diminuir a minha ingesta calórica. Ah, Antônio, para que isso serve? Para que eu consiga diminuir o meu peso. Se eu faço o controle das calorias ingeridas e das qualidades, aí automaticamente eu tendo a perder gordura, e se eu mantenho um bom consumo de proteínas, manter a minha massa muscular, que é algo importante, principalmente se eu treino um treino de força. Mas aí a gente entra no segundo ato, que é o superávit calórico. Tem gente que quer perder e tem gente que quer ganhar. Quando a gente fala de superávit calórico, a gente está falando de algo controlado, não é simplesmente engordar. O que eu quero aqui é ganhar peso magro, eu não quero ganhar gordura. De preferência, eu quero diminuir a minha gordura. Então, quando eu faço isso, eu penso que eu preciso aumentar muito a minha ingesta, porque automaticamente eu vou ter que aumentar meu gasto calórico. Porque eu vou ter que treinar força, o que vai gerar um gasto de caloria, e eu preciso construir músculo com esse treino de força. Então, com a construção muscular, eu vou ter automaticamente o maior gasto metabólico basal, que é esse MET de repouso que a gente fala aqui, metabolismo de repouso que a gente falou em cima. Então eu preciso controlar a minha ingesta, aumentar consideravelmente a minha ingesta, aumentando a quantidade de carboidratos, controlando a minha quantidade de proteína e de gordura, para que eu consiga aumentar a quantidade de músculos sem aumentar tanto a minha quantidade de gordura. E aí eu vou ter um ganho de músculo, um ganho muscular, um ganho de peso através do ganho de musculatura. Então, a minha estratégia para emagrecer, ela precisa estar pautada no déficit calórico. E a minha estratégia para ganhar músculos precisa estar pautada no superávit calórico. Balanço energético, então, em resumo, é você controlar a qualidade, a caloria que você ingere e a caloria que você gasta, para que dentro dessa balança ou você fique positivo ou você fique negativo. Se você fica positivo, você ganha peso. Se você fica positivo com uma alimentação controlada e um treino de força combinado com cardio, você ganha peso através da massa muscular, mas continua perdendo gordura. Automaticamente seu corpo vai ficar mais bonito. Se eu fico negativo e tenho um déficit calórico, o que eu tenho agora é perca de peso, que pode, se eu controlar a minha alimentação através do carboidrato, proteína e gordura e treinar com pesos, ser através da perca da gordura do meu corpo. Mas se eu não controlo isso, eu provavelmente posso perder peso e levar junto com isso a massa muscular. Por isso que é importante com que, além de fazer o déficit, de ficar em déficit, eu também controle a quantidade de proteína que eu ingiro, eu treinar com peso, para que eu consiga construir músculo e, pelo contrário, não perder, certo? Então, essa é o início de uma aula sobre metabolismo energético, e essa aula aqui, ela, na prática, o que ela faz é o que eu preciso para emagrecer, o que eu preciso para engordar, o que eu preciso para ganhar músculo. Essa aula, ela basicamente ela trabalha sobre isso. E se você quer essa aula completa, quer ter acesso a essa aula completa, hoje às 20 horas nós vamos estar lançando o Universo do Desafio, que é uma plataforma repleta dessas aulas. Essa aula completa já vai estar lá de uma maneira mais elaborada, de uma maneira mais aberta, onde você vai ver meu rosto, vai ter a oportunidade de ver explicadinho o que está aqui, e ainda mais coisas, como selecionar a melhor forma, a melhor dieta, selecionar a melhor estratégia de treino para você conseguir os resultados que você tanto deseja. Tamo junto.